Olha, aqui no Brasil tem um rio que parece fazer o impossível. Sabe como é? A maioria dos rios desvia de montanhas, né? É o caminho mais fácil. Mas o rio Poti, ele vai e corta reto, bem no meio delas. E hoje a gente vai entender direitinho como a natureza consegue quebrar as próprias regras. É para parar e pensar um pouquinho, né? A regra básica da água, aquela que a gente aprende na escola, é seguir o caminho de menor resistência. Se um rio encontra uma montanha, ele faz a volta. É o óbvio, o esperado. Só que o rio Poti, ele meio que ignora essa regra. Ele rasga um caminho direto pela rocha. É impressionante. Então fica a grande pergunta, né? Como é que isso é possível? Para a gente descobrir, não tem outro jeito. A gente precisa seguir o curso desse rio e montar esse quebra-cabeça da natureza, peça por peça. Ok, para a gente resolver esse mistério, o primeiro passo é entender a jornada, o tamanho desse rio. Vamos acompanhar o caminho dele desde a nascente até o ponto onde as águas dele finalmente descansam. E a nossa jornada começa lá no alto, viu? A 600 metros de altitude, na Serra da Ibiapaba, no Ceará. É desse ponto bem elevado que as primeiras águas do Poti começam a descer, sabe? E já vão ganhando força para tudo que vem pela frente. E que viagem, hein? O rio corre por, olha só, 538 quilômetros. É chão. Para a gente ter uma noção, isso é quase a distância em linha reta de São Paulo até o Rio de Janeiro. É uma viagem tanto cruzando paisagens e ecossistemas que não tem nada a ver um com o outro. E a área que ele afeta, nossa, é simplesmente imensa. A bacia dele cobre mais de 52 mil quilômetros quadrados. Isso é gigantesco. Ele é tipo a força vital, o sangue que pulsa para cidades bem importantes como Crateús, lá no Ceará, e Castelo do Piauí. E o destino final do Poti? Isso nos leva a um fato geográfico muito legal. Lá em Teresina, ele se encontra com o rio Parnaíba. E olha que curioso, a capital do Piauí foi fundada bem ali, entre esses dois rios. Isso faz dela uma rara capital mesopotâmica, ou seja, uma cidade entre rios, que nem a antiga Mesopotâmia. Bem interessante, né? Beleza. Agora que a gente já conhece o percurso, chegou a hora de revelar o segredo. Afinal de contas, como é que o rio consegue essa façanha que parece impossível, atravessar uma serra inteira? E a resposta para o mistério é... Bem, é até que simples e elegante. Uma falha geológica. É isso, o rio não teve que ralar para esculpir a rocha sólida do zero, não. Ele foi, digamos, mais esperto. Ele achou e aproveitou uma fraqueza que já estava ali, uma rachadura antiga na rocha de arenito. Dá para resumir o processo todo em 3 passos. Primeiro, milhões de anos atrás, essas fraturas apareceram na rocha. Segundo, o rio, espertinho, achou esse caminho que já estava mais fraco. E, finalmente, passo 3, ao longo de muito tempo, a força da água, que não para nunca, foi fazendo o trabalho dela, erodindo e esculpindo esse cânion gigante que a gente vê hoje. E o tamanho do que a água conseguiu esculpir é uma coisa de louco. Para a gente ter uma ideia melhor, imagine só uns paredões de pedra com 60 metros de altura. Isso dá o equivalente a um prédio de 20 andares, só que feito pela natureza. É uma visão que, nossa, tirou fôlego. E o trabalho da água não para por aí. Nas paredes do cânion, não. A força do rio, sabe, girando com as pedras no fundo como se fosse um liquidificador, foi cavando os buracos circulares quase perfeitos na rocha. O pessoal chama de panelas de gigante. E o resultado é uma paisagem que parece de outro planeta, quase lunar. Mas olha, o cânion do Poti é muito mais do que só uma maravilha da geologia. Se a gente olhar de perto, com bastante atenção, as paredes de pedra começam a contar uma outra história. Uma história que é profundamente humana. A gente está falando de milhares e milhares de gravuras na rocha, os petróglifos. São desenhos feitos há milênios. Eles transformam o cânion num verdadeiro livro de história a céu aberto, contando pra gente sobre a vida, os rituais, o mundo dos povos antigos que viveram por ali. E a importância desse tesouro todo, felizmente, é reconhecida oficialmente, viu? O lugar é protegido por lei, é patrimônio cultural e o IPAM fica de olho para garantir que essas histórias gravadas na pedra continuem lá, preservadas para as futuras gerações. Então, além da geologia e da história, o rio Poti ele tem uma vida própria, quase uma personalidade dupla, que muda completamente dependendo da estação do ano. Ele mostra 2 caras bem diferentes. Por exemplo, na época da cheia, o rio se transforma. Fica selvagem, poderoso e até cria umas cachoeiras temporárias que aparecem do nada, brotando das paredes do cânion. Já na seca, na estiagem, ele se acalma.
O nível da água baixa e, aí sim, ele revela as gravuras nas rochas. Vira o cenário perfeito para remar de caiaque, fazer trilha. Então, juntando todas essas peças, a gente tem um retrato bem fascinante, né? A maior parte da bacia dele está no Piauí, a rocha que torna tudo isso possível é o arenito, e nas águas dele vive uma fauna surpreendente, que inclui até a arraia de água doce, acredita? E para garantir que esse equilíbrio todo funcione, o fluxo dele é monitorado de pertinho pela Agência Nacional de Águas, a ANA. No fim das contas, o Rio Poti é um lembrete espetacular de como a natureza adora criar o inesperado. E também de como a nossa história, a história humana, se mistura com a geologia de um jeito muito profundo. Com tantos segredos que já foram revelados nessas águas e nessas pedras, a pergunta que não quer calar é: o que mais será que ele ainda tem para nos contar?